Gratidão. E aqui uma pergunta sobre como a gente ingressa numa outra linha do tempo, né? Como é que a gente entra numa outra linha do tempo? Então, essa questão de linhas do tempo, né? Para a gente acessar uma outra linha do tempo, ou seja, para a gente dar um salto quântico, né? Como a gente chama, a gente precisa estar num processo interno, um autoconhecimento forte, buscando, fazendo. Por quê? Porque acontece, né, de a gente chegar num momento, no meu exemplo, no caso, eu estava trabalhando muito intelectualmente, trabalhando com a mente. E começou a se acelerar os processos a ponto de eu começar a trabalhar milhares de processos ao mesmo tempo, milhares de projetos ao mesmo tempo, com uma facilidade enorme. Então é como se tivesse aumentado a capacidade, de repente, de análise, de informação, de tudo. E eu comecei a perceber que estava ficando cada vez mais aguçado o processo intelectual e a capacidade de abstração. Então isso tudo foi sendo exponenciado e eu fui percebendo uma facilitação de tudo isso. Então eu fui entrando em outros níveis, antes não sabia o que era, mas eu fui permitindo, então eu fui entrando em outros níveis de consciência mentais, né? São 7 níveis, então eu fui intuitivo, inclusive. Então eu fui entrando em tudo isso foi sendo disponibilizado e eu fui vivendo isso. Até que chegou um momento que eu não podia mais, não tinha mais, falei, não dá mais. Eu não tinha como prosseguir sozinha. Ou seja, eu sentia, né, que existia uma presença, existia Deus, sempre tive isso dentro de mim, essa energia, mas eu não sabia de eu superior, não tinha essa compreensão dessa forma. Então, eu sozinha, né, dizia, não tenho mais, não posso mais, não tenho mais condição. Então, aí é que aconteceu do que a gente chama o elétron, ele chegou num ponto e saltou, ele saiu, ele se deslocou. A consciência saiu daquele nível que estava e ela foi para um nível mais elevado. Ou seja, ela transcendeu a mente lógica concreta. Então aí é que eu entrei num processo que eu não podia mais sozinho. E foi aí que começou toda, eu falei, inclusive, mencionei em outros vídeos de contato, né, essa energia crística, Cristo, tudo isso começou a aparecer, hierarquias, etc. Por quê? Porque aí você não tem mais como continuar o seu ser físico como se fosse só um ser físico. Então o salto quântico acontece, a gente ingressa numa linha do tempo que é a nossa mesmo, quando a gente está preparado. Só que essa preparação, ela não pode ser largada, né? Ou seja, tem muitas pessoas que aquela pessoa que vai sair e fica horas, será que eu coloco isso? Será que eu coloco? Fica se preparando, não sai nunca. Então essa preparação não pode ser procrastinação. Ela tem que ser uma preparação mesmo de você estar percebendo que está acontecendo um movimento interno e você se permite. Você vai permitindo que ele aconteça. Por quê? Porque vai chegar um momento que vai culminar num ponto que a gente chama de ponto de mutação. Um ponto de virada de chave, onde você vai sair daquela realidade, daquela linha do tempo, e você vai ingressar na linha do tempo que lhe corresponde por meio do seu plano de alma, da sua própria essência, que é o que a gente chama de caminho de retorno. Então essa entrada, esse ingresso, que é um salto quântico, né? Depois vão acontecendo outros saltinhos, etc, vai acontecendo, mas o salto maior, que é você perceber que você não está só e que você não é um ser físico, que você é um ser espiritual fazendo uma experiência física, para que você perceba isso e viva isso, você tem que passar por essa mudança de linha do tempo. Então, ao longo desse caminho, você pode perceber que tem outras linhas do tempo. Pessoas mais sensitivas, essas coisas, com percepção mais aguçada, elas percebem que existem outras coisas. Outras não percebem nada, nem sabem que isso existe. E, de repente, acontece alguma situação que faz essa pessoa despertar para essa realidade, que existem outras realidades, existem outras linhas do tempo, e que a linha do tempo dela não é aquela que ela está, que ela tem que ingressar em outra, e para isso existe um tempo.
Por isso que quando a gente tem conceitos e crenças de tempo, tem pessoas que têm crenças de tempo, que o tempo, né? Falar, daqui a 10 anos eu vou fazer tal coisa. Então isso até assusta. Por quê? Porque dentro de uma linha de mudança de tempo, de transição planetária, 10 anos é impossível. Obviamente que a pessoa pode ter suas crenças, mas dentro dela vai ter a realidade do tempo, que muitas vezes ela precisa ter em 2 anos ela resolver aquela situação. Vamos imaginar assim, né? Então, por isso que as crenças de tempo, como o planeta criou uma crença de que deixa para amanhã, da procrastinação. Depois, e vai empurrando. Chegou a transição planetária e tem pessoas que nem sabem que existe transição planetária. Por quê? Porque elas não estão dentro da organização necessária para se prepararem para a transição para suas linhas do tempo. Então, quando acontece, essa pessoa perguntou, vai depender da preparação da pessoa, do quanto ela já foi preparada, né, antes de vir, e do quanto ela está dentro do processo de preparação aqui desperta, e percebendo que ela vai ingressar em outra coisa. Então, aí você percebe, não, agora ingressa. Já, aí você percebe que está ingressando em outra coisa. Só que dentro da gente, começa um turbilhão de acontecimentos para que a gente aproveite essa oportunidade. Então esse é o movimento da transição é você estar desperto e aproveitar o momento e fazer, não ficar ali, né? Não se sabotar, não ficar impedindo o processo, porque se você impede o processo, você atrapalha todo o programa que tinha para você mesmo, né? Então, a mudança de linha do tempo, ela vai acontecer porque o ser tem que ingressar naquilo que faz sentido para ele, aquilo que ele veio viver, na experiência que ele veio viver. Só que para cada um acontece de um jeito, e o tempo é a gente não se colocar conceitos, referências, de depois, 10, 20 anos, porque aí você perde o momento, a oportunidade. Então, quando você tem já essa decisão de fazer, você vai trazendo a linha do tempo. Então agora você está trazendo a linha do tempo que corresponde. Eu não sei o que vai acontecer para lá, para não interessa. Interessa que nós temos que estar dentro da linha do tempo que nos corresponde. O máximo que a gente puder, já vivendo aquilo que é a manifestação da sua própria linha do tempo, daquilo que você já faz lá como um eu superior. Aí você vai trazendo essa linha e reforçando que é isso que você quer. Não, eu quero um novo. E você não fica mais entrando em linhas que já foram vividas. Mas aí porque você já deu um salto quântico. Porque você tem que fazer um movimento de reorganização das energias internas, para que você possa estar na energia da sua nova linha do tempo, que é a frequência da nova Terra, que não é a frequência da velha Terra. Então essa frequência precisa ser acessada para que todo o seu ser possa ingressar e viver isso, perceber isso. Aí sim o salto quântico é perceptível, é vivido, né? Vivido na prática, e não aquela teoria toda de o elétron pulou, subiu, desceu, né? E as pessoas ficam falando, né, do salto quântico como teoria, mas vai viver o salto quântico, né? Você tem que viver essa virada de chave para você ver realmente o que é isso. Que explosão é essa? Porque o elétron muda, ele salta. Então, ou seja, a nossa consciência se polariza em outro núcleo, ela se polariza na consciência, para te mostrar que você é uma consciência, que você não é esse personagem que está aí. E aí toda a reorganização do ser tem que ser em função da consciência, que vai conduzir o personagem no seu processo evolutivo. Okay? Então a gente não deve se preocupar com quanto tempo, mas em estarmos conectados a nós mesmos para percebermos o tempo, porque só existe o agora. Gratidão.